Este é o terceiro e penúltimo episódio da série Espiritualidade e Bem Viver na Nova Terra. Já abordamos como o cenário mundial afeta diretamente a nossa saúde mental, física e espiritual. A partir das visões da doutora Mônica de Medeiros e Margarete Áquila, trouxemos ideias que vão ao encontro da transição planetária. A Nova Terra integrará ainda mais a multidisciplinaridade do ser humano e do meio ambiente que o cerca. No episódio passado, falamos sobre as doenças psicossomáticas, os programas emocionais e a autocura, que estão interligados. Agora, entenderemos como os hábitos do dia a dia impactam na promoção de saúde em nossas vidas. Seria possível transformá-los? Estaria a nossa evolução diretamente conectada aos nossos hábitos? Hábitos. Você já pensou que a nossa rotina é uma sequência de hábitos? Alguns já nem nos damos conta mais, como escovar os dentes pela manhã, de tão automatizados. Outros fazemos sempre igual, como o trajeto de ida ao trabalho, por exemplo. Mesmo que a gente possa fazer diferente, fazemos sempre o mesmo caminho. E ainda tem aqueles hábitos que a gente não gosta de ter, como fumar, comer em excesso. E outros hábitos que a gente adoraria automatizar na nossa vida, como fazer exercícios físicos e meditar. A ciência já descobriu que o nosso cérebro é formado por 3 partes, que foram sendo desenvolvidas ao longo da evolução. O cérebro reptiliano, que é o mais primitivo, era usado pelo homem das cavernas para sobreviver. O límbico é o das emoções, associado ao comportamento e memórias emocionais. E o neocórtex foi a última parte desenvolvida, a parte do Homo sapiens sapiens, utilizado para atividades intelectuais. Mas então, por que temos tanta dificuldade em mudar ou criar novos hábitos? Hábitos são comportamentos repetidos que nós temos. Reagimos a situações de determinadas maneiras pré-programadas. A gente nem pensa. Quando é um hábito, a gente nem pensa para fazer, ele já é automático. Hábitos, ele costuma estar naquilo que chamamos de inconsciente, justamente porque a estrutura da mente ela economiza muita energia. Para economizar energia, porque nós gastamos 25% da energia do corpo vai para a cabeça. Você tem uma noção de como a gente gasta energia mental. Então, para ter uma certa economia, ele cria certos programas, como o hábito, por exemplo. Tudo aquilo que ele percebe que você vai repetindo constantemente, ele vai jogando para o automático, ou seja, você não precisa pensar para fazer, ele já faz automático. Isso é economia de energia. Então, por exemplo, você precisa pensar para respirar? Não, porque já está numa função automática. Ele já entendeu que você não precisa falar, Margarete, respira, porque senão você vai morrer. Ou então faça digestão, porque senão o seu estômago vai parar, vai fazer mal, enfim. Então ele vai criando essas formas automáticas de acontecer. Então, aí já partindo para um hábito e vício, já somando as duas informações. Eu tenho um hábito, sei lá, de tomar vinho todo sábado. Eu tomo uma taça de vinho todo sábado. Então já é automático. O vinho já está lá prontinho para usar
Todo sábado a minha tacinha já vai lá para a mesa imediatamente. Mas chega na terça, eu falo, tô com uma vontade de tomar vinho de novo, então aí toma na terça. De repente na quinta você fala, mais um vinhozinho vai bem hoje de novo, né? Então aí você vai para quinta, terça, quinta e sábado. Você começa então a ter uma necessidade maior daquele hábito seu, você faz com maior constância e cria-se uma dependência para você ficar bem. Aí entra o vício. Porque eu preciso, para ficar bem, de uma tacinha de vinho. Aí já vira um vício. Então o hábito é isso, é uma pré-programação mesmo para a economia de energias, que tem muito a ver com quem eu acredito, né, no meu estado psíquico, que eu vou construindo esses hábitos, né? E se eu crio uma dependência dele para o meu bem-estar, ele acaba se transformando num vício e aí é pior, porque eu sou mais dependente dele ainda. Não é tão simples a gente se libertar de hábitos, porque, primeiro, ele é uma programação automática, ou seja, ele está inconsciente. Segundo, existe uma necessidade, normalmente uma necessidade emocional, psíquica ou física daquele hábito, né? É uma necessidade para um bem-estar, né? E nós funcionamos dentro desses programas, então não é tão simples assim tirar hábitos. De alguma maneira, esse hábito me traz um conforto. Normalmente a gente cria hábitos para que ele nos gere um certo prazer, um certo bem-estar, né? Então existe uma necessidade intrínseca ali. Por exemplo, o hábito de comer doce depois do almoço. Existe uma necessidade intrínseca ou do organismo, porque está faltando alguma proteína ou alguma vitamina, alguma coisa está faltando que o açúcar reponha de alguma maneira essa energia. Ou porque eu tenho uma carência afetiva, por exemplo, ou um estresse muito grande que me faz comer mais doce do que o normal. De qualquer forma, eu estou querendo um bem-estar ali, né? Então, para eu trabalhar com os hábitos, eu vou primeiro olhar o que é que eu preciso que aquele hábito está me fornecendo, né? Então, nesse caso que eu sugeri aí do doce, eu posso primeiro ver se é uma necessidade orgânica. Se não for só uma necessidade orgânica, mas sim psíquica, eu tenho que entender onde eu estou estressada, ou que tipo de carências eu tenho, o que eu estou querendo suprir dentro de mim, que pressão existe dentro de mim, como o caso do estresse, que me leva a comer doce. Então, que tipo de estresse eu estou passando? Eu primeiro preciso entender esse cenário, porque eu estou precisando de um bem-estar, ou seja, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está faltando em mim e eu preciso descobrir o que é. Depois que eu entendo esse cenário, aí eu posso começar a trabalhar, tá? Como é que eu posso resolver as causas desse estresse? Ou como eu posso resolver a carência afetiva? Da onde vem isso? Aí entra o autoconhecimento. Eu consegui pensar com maior profundidade sobre esse hábito para descobrir que pressão tem dentro de mim que faz eu correr para o cigarro, ou correr para o sexo, ou correr... Normalmente está ligado, os hábitos estão ligados às coisas orais ou sexuais. Então pode ver, é comida, ou é vícios que exijam a boca, né, que é drogas, álcool e etc. Ou é sexual, de origem sexual, onde eu sexualizo tudo ou sensualizo tudo. Então existe uma pressão interna e eu entender essas causas para tratar essas causas, porque não adianta eu falar, eu nunca mais vou comer doce, mas eu fico com aquela pressão e eu vou explodindo. Aí eu até paro de comer doce, mas em compensação eu começo a fumar, porque ou eu saio de um e vou para outro, então também não adianta nada. Então entender essas causas, trabalhar essas causas. E aí até no curso a gente vai desenvolver um pouco mais isso, de eu entender como mudar as rotinas, mas alcançando o mesmo prazer, não deixando de ter o prazer, mas mudando a forma de fazer as coisas. Talvez uma das mudanças de hábitos mais difíceis da nossa vida seja a alimentação. É comum comermos sem pensar, com pressa,
fazendo outras atividades simultaneamente, ou mesmo para suprir necessidades emocionais. Que atire o primeiro donut quem nunca fez aquela panela de brigadeiro depois de uma grande decepção. Por outro lado, conhecimentos milenares como o da medicina ayurvédica já nos dizem que o alimento é a prevenção e a cura. Claro que eles não estavam falando de comida industrializada, com agrotóxico ou com excesso de açúcar e gordura. Atualmente, são muitos os movimentos de retorno a uma comida mais natural para o corpo humano e sustentável para a natureza. Uma coisa que a gente percebe, eu acho assim, bem importante, é que as pessoas estão percebendo o veneno que comem, né? O micro-ondas, os conservantes, acidulantes, corantes, tudo antes, né? Os fogões de cocção, as panelas ultramodernas com teflon, que se você não tem uma superfície íntegra, você tem ali liberação de elementos que são complicados, são cancerígenos, né? E a qualidade mesmo da alimentação. Então, à medida em que nós vamos aprendendo o que é saúde, o que é doença e quais são os seus facilitadores, a gente vai naturalmente, na minha opinião, ter um andar para trás em termos de alimentação, né? Hoje é claro que a vida é muito corrida e a vida precisa de ser prática, então você tem alimento congelado, alimento pré-pronto, óbvio, eu entendo essa necessidade pela velocidade que a vida tomou, só que também sabemos que esta velocidade é contraproducente no que tange à manutenção da saúde e do equilíbrio psíquico, e sem ele você não tem saúde. Então é claro que à medida em que as pessoas vão tomando consciência, elas vão abrindo mão de certas coisas. É o quanto nós não devemos mexer na nossa alimentação para torná-la mais saudável. Fritura é uma delícia, até a página 2, né? Pimenta, você vai na ayurvédica, eles falam que você tem que ter no prato todos os sabores. O prato saudável é aquele que tem todos os sabores. Nós que não fomos criados comendo pimenta, você vai comer pimenta, você vai passar mal. Tem pessoas que gostam de pimenta também com elas, mas outras, né? Eu comer pimenta aqui, eu caio ali, né? Meu corpo não foi feito para comer pimenta. Então, a gente vai ter que achar o que é o alimento adequado para a gente. No curso a gente dá uma aula de ayurvédica, né? Tem os doshas lá. Mas qual é o alimento melhor para o dosha tal? E daquele lá, e aquele. Você começa, se eu tenho esta característica, estes são os alimentos que me fazem bem, eu vou ficar nestes alimentos porque eles me fazem bem agora, né? Um prato, por exemplo, tem dias que você não tem dias que você quer comer uma determinada cor, que você tem aquela coisa na cabeça, segue o teu corpo. Quanto mais você ouvir, você der atenção aos ditames do teu corpo, mais saudável você vai ser. E a nossa alimentação precisa voltar a ser natural. Quanto mais simples, mais natural, de preferência em panela de ferro ou panela de barro for cozida, sem micro-ondas, alimentozinho feito na hora, mais saudável vai ser e a gente vai ter mais saúde em decorrência. Nossos hábitos, sejam bons ou ruins, vêm de nossas crenças e elas podem nos limitar ou nos fortalecer. O caminho de ampliação da consciência é um caminho espiral e ascendente. Quando voltamos a um mesmo ponto, já estamos vendo um pouco mais de cima. E nessa espiral evolutiva podemos ter momentos-chave, pontos de virada na vida. Aquele clique ou turning point, como explica Margarete Akila. Turning point da consciência é o ponto de virada que David Hawkins coloca no seu estudo quando ele fala sobre força e poder. David Hawkins, um famoso estudioso da mente americano, escreveu esse livro, Força e Poder, que é muito interessante de se estudar. Cientificamente, ele definiu os níveis de consciência. Ele chamou escala da consciência, explicando em termos de emoções e de sentimentos quais são aqueles mais restritos em termos de consciência, que trazem muito sofrimento, muita dor, muito conflito, e como expandir isso para alcançar paz, tranquilidade, serenidade, força interior, harmonia, enfim, né? Como
conseguir estar melhor. E tem então os sentimentos mais restritos, que ele chama de força. Então entra ali apatia, tristeza, são os piores, desesperança, é onde entram os suicidas, os depressivos em alto grau, os desesperançados totais. Esse é o nível mais restrito de consciência, passando para um segundo nível, que é o nível do medo, que aí já existe um movimento da pessoa, ela já não está tão desesperançada, mas ela está ali querendo alguma coisa, o desejo. Aí entra a raiva e o orgulho. É o segundo nível de consciência, que é o nível da maior parte da humanidade. Esse é o nível onde a gente já quer alguma coisa da vida, mas ainda quer de maneira muito egoísta. Então é tudo para mim, eu estou competindo o tempo todo, eu quero ser esperto porque a ética não importa tanto, então eu quero ganhar, e é tudo eu, é tudo meu, né? Esses dois primeiros níveis é o nível que a humanidade está de consciência na escala, e é um nível que ele chama de força. Por quê? Porque eu me esforço muito para conseguir, né? É uma vida luta, aquela luta. Quanto mais você vê que a pessoa fala, nossa, minha vida é uma novela, dá para escrever um livro, então eu sofri demais. Então quando a pessoa está nesse nível, você percebe que ela está no nível da força, a vida é um peso. Turning point é justamente quando eu passo do orgulho para uma virada total em expansão de consciência, que é o poder. Então, quando eu dou a virada do turning point, eu entro no que chamamos de poder, que ele chamou de poder. O poder, ele é extremamente mais forte do que a força, né? Ele tem muito mais condições. Por quê? Porque aí eu paro de ver a vida como um sofrimento e acabo vendo a vida como um grande desafio. É muito mais leve de levar, eu sou muito mais fluida, eu consigo andar com a vida com muito mais facilidade, eu consigo ver a realidade muito ampliada, não consigo só ver de forma restrita, como é nos dois outros níveis, onde a minha ética já está muito desenvolvida, a minha moral já está bem desenvolvida, e eu tenho habilidades, talentos que eu ponho sempre a serviço do todo. Então, quem está no poder está a serviço do todo e tem muita força interna. Então, o turning point é justamente esse: eu saio da força e entro no poder. Sabe que um exemplo que eu poderia dar da minha vida, que para mim foi o turning point, pelo menos inicial, porque a gente tem vários, né, na vida, turning points. Mas o inicial foi quando eu tive um diagnóstico de uma doença incurável. E quando eu tive esse diagnóstico, eu olhei e falei, ferrou. E agora? O que eu faço? Eu comecei a olhar para trás e olhar para tudo aquilo que eu fazia e para onde minha vida estava caminhando. E eu notei que quem comandava minhas ações era a raiva. Eu tinha muita raiva. Eu vivia com raiva. Tudo que eu fazia era raiva. Tudo que acontecia incentivava a minha raiva. Eu falei, gente, não é possível. Como é que eu consigo existir vivendo com raiva? Então eu estava muito no nível do orgulho, da raiva e do medo, que eram do desejo, que eram as coisas que me movimentavam. Falei, não é possível que eu me movimento. Essa é a minha motivação o tempo todo. É o desejo, a raiva, o orgulho o tempo todo. E aí foi que eu percebi, que eu falei, não pode ser isso, a vida tem que ser mais, ela não pode ser esse inferno dentro de mim. Foi aí que veio o turning point, a coragem de eu falar, ok, então cessa tudo isso. Por que eu tenho raiva? Né? E comecei a olhar, foi aí que eu dei um boom na minha mente parece que ela ia explodir
de tantas sensações lindas que vinham dentro de mim, porque eu entendi o que era estar presente totalmente, porque eu não sabia se eu ia existir até amanhã. A pessoa fala, sei lá, você pode existir 2 meses, 1 ano, não sei, 2 anos se for muito. Então, quando eu tive esse diagnóstico, eu falei, meu Deus, eu tenho que viver agora. Mas eu não tenho que viver agora com raiva. Eu falei, não é possível que eu não veja beleza em nada, que eu não veja alegria em nada. Foi aí que eu comecei a viver totalmente inserida no presente. Eu punha consciência em tudo o que eu pensava. A misericórdia entrou, a compreensão entrou. Eu viver com amor, o amor entrou profundamente porque eu vi a beleza de poder estar. Minha filha era bebê na época, ela tinha 2 anos e pouco. Eu vi a beleza na maternidade, beleza na nossa relação, amor, nas pessoas que estavam em volta de mim. Então foi aí que eu tive um turning point. Quando eu saí da raiva e do orgulho e eu entrei em expansão de consciência corajosamente no nível de poder, abandonando tudo aquilo, meu, eu, competição e etc. e entrando num nível de servir. Foi muito lindo para mim. Mudar hábitos exige autoconhecimento e pode ser uma estrada para a expansão da consciência. Não haverá nova terra ou mundo regenerado sem consciências expandidas e mentes despertas do seu lugar no projeto evolutivo do universo. A expansão da consciência é condição sine qua non para se viver bem na nova terra, ou para se viver na nova terra. Não tem como você estar na nova terra se você não sair do nível da arrogância, não sair do nível da competição. Esquece. Se você não fizer o ponto de virada, você está fora, né? É condição sine qua non. Conheça o curso Autoconhecimento e Espiritualidade, ministrado por Margarete Áquila no Círculo Escola Filosófica. As matrículas para a turma de 2022 estão abertas por tempo limitado e você encontra mais informações em www.circuloescola.com.